Bom dia, pessoal. Meu nome é Hamilton de Brito Júnior, sou presidente do Sinfac de São Paulo e da Abrafesc. E sou também empresário do fomento comercial com as empresas do grupo Credere. Em primeiro lugar, queria agradecer à FEComércio por ter disponibilizado esse espaço para nós. É a entidade que nós somos filiados, o Sinfac de São Paulo é filiado à FEComércio, e também eu faço parte do quadro diretivo. Nós temos hoje o nosso sexto episódio, certo? Sexto episódio da segunda temporada do Fomento 360, que nós vamos falar sobre duplicatas escriturais. É um tema totalmente novo, é um tema que vai criar uma profunda mudança nas rotinas do nosso mercado, né? Inclusive com grandes alterações, né. Então, nós trouxemos os especialistas aqui, estamos recebendo hoje aqui o Ivan Lopes, que ele é CEO da CRDC, mas ele já foi diretor da Associação, de Infraestrutura do Mercado Financeiro. Hoje o diretor o diretor não, o CEO dessa associação é o Pablo Lima, que está aqui com a gente, né, que ele é CEO da TEG, certo? E conosco também temos como co-host aqui o nosso orientador jurídico, o Alexandre Fux da Neves, que já convive com esse tema há alguns anos, porque a legislação já tem, quase 5 anos, né, e agora está entrando na sua reta final. Então, muito obrigado pela presença de vocês, e eu passaria então a palavra para o nosso amigo aqui, Alexandre, para dar início para se apresentar e dar início no nosso podcast. Muito obrigado, presidente. Meu nome é Alexandre Fux, consultor do Sinfac SP, orientador da Abrafesc, militante no setor, né? Milito já há 28 anos no setor, no contencioso, né, alguma coisa no regulatório e em treinamentos, né? E tivemos uma jornada aqui com o Ivan, alguns anos atrás, visitamos e revisitamos o Brasil, falando sobre a duplicata escritural. Então, gostaria agora que o Ivan e o Pablo se apresentassem, né, aqui para o nosso podcast. Vamos lá. Primeiro, obrigado Abrafesc, Sinfac São Paulo pela oportunidade, né. A gente já fala bastante sobre isso com o Hamilton, com o Fux já andou comigo pelo Brasil falando um pouco disso. Agradecer ao Pablo também de ter aceitado o convite como representante aqui da APINF, nós 2 para esse bate-papo. Eu participo desde o início, desde 2015, quando a gente montou a companhia, a CRDC. A gente vem falando sobre duplicata, do registro de duplicata escritural, e desde 2018, Hamilton, que essa lei foi aprovada, a 13775, que nós estamos nessa jornada de criar todo o arcabouço jurídico legal e toda a parte regulatória para que finalmente a gente entre agora nessa frente. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre o cronograma da duplicata escritural, que realmente vai trazer uma mudança e muitas oportunidades para o mercado, tanto de fomento quanto no mercado de capitais ali com os FDICs. Então, obrigado pelo convite. Eu sou o Pablo, atual diretor-geral da PINF e CEO da TAG MF. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Acho que duplicata escritural é um assunto bem interessante. Já está há um bom tempo, né, falando assim, no mercado sobre o assunto de duplicata escritural, e acho que agora a gente já está na parte final desse ativo aqui para começar a operar, né, ele entrar em produção. Eu acho que esse tema é uma verdadeira mudança de paradigma do nosso setor. Não, é uma mudança disruptiva mesmo. Então, eh, temos muita coisa para conversar, para aprender aqui, né. Então acho que vai ser um podcast de muito sucesso e muito assistido, porque o pessoal precisa aprender, né. Então, eu quero começar com a primeira pergunta, antes de você entrar nos detalhes, mas, esse tema da duplicata escritural, foi recentemente, feita a convenção dela, certo? Mas no momento ainda tem muita coisa para acontecer, tem várias, etapas. Então eu gostaria que vocês contassem um pouco como que vai acontecer a implantação dessa da duplicata escritural.
A convenção, né, feita pelas signatárias, né, acho que primeiro, o grupo de signatárias são compostos por 7 registradoras, que também vão pedir autorização como escrituradoras também para duplicatas. A gente teve a aprovação da convenção em novembro do ano passado, tá? Ali junto ao Banco Central, e a gente tem algumas datas aqui a serem seguidas de entrega de documentos, de manuais, de planos de teste para seguir o cronograma para a implementação da duplicata escritural. Então, agora no mês de março, a gente teve o envio dos manuais, os manuais técnicos das signatárias. Eh, em ag foi agora, foi, né, Ontem. essa semana, ontem isso, foi ontem, a gente Não, desculpa, segunda-feira. segunda-feira, Segunda-feira, dia hoje já é 28. hoje é quinta já, Hoje segunda-feira. a gente enviou os planos de testes homologatórios, então todos os testes que a gente precisa fazer para que as registradoras/escrituradoras possam passar por esses testes e ter a aprovação do Banco Central para que comecem a operar a duplicata escritural. E a gente vai passar por vários prazos aqui para que isso entre em produção. Para ser escriturador, precisa ser registrador, é isso? Sim, 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 Obrigatoriamente. obrigatoriamente. sim. Mas ainda assim, pelo que você falou, vai ter um processo de credenciamento. Não significa que todas as registradoras serão escrituradoras, depende de serem aprovadas na parte tecnológica, é isso? Exatamente. Exatamente. Hoje não existe escrituradora de duplicata escritural. Não existe. Então, todas essas signatárias, elas estão pedindo autorização para o Banco Central para que elas operem como registradora e como escrituradora. Então, a escrituradora ela vai funcionar escriturando as duplicatas junto ao sacador e a negociação da duplicata acontece na registradora. Então, e cada registradora tem a sua escrituradora, onde tem a conexão entre registradora e escrituradora, e aí depois você tem toda a interoperabilidade entre todas essas signatárias. Só para o que vem adiante, né, agora eu acho que isso é importante para o segmento acompanhar a partir de agora. Toda essa documentação foi entregue para o Banco Central e nós temos agora uma janela, que é uma janela de tempo agora do Banco Central, aonde ele vai aprovar essa documentação que nós enviamos para eles, especificamente um documento que é esse plano de testes, que é o que eu comentei que nós entregamos agora essa semana. Ele aprovando esse plano de testes, nós entramos num processo, todos nós signatários, aonde nós vamos montar a execução desse plano de testes, para comprovar para o Banco Central quem está habilitado e quem não está habilitado precisa de melhorias para ser aprovado como escriturador de duplicatas escriturais. Então, este é um período de tempo, que tem aqui uma janela de tempo. A partir da aprovação de 2 ou mais signatárias, nós vamos entrar num processo que eles chamam do processo de assistido. O que é o processo assistido? É uma outra janela de tempo, uma segunda janela de tempo, aonde nós vamos junto com o mercado, e aí não é só o mercado de bancos, instituições financeiras, qualquer um pode entrar. Este é um momento já de atenção para o segmento, porque vocês podem já começar a testar com algum signatário aprovado como vai funcionar a dinâmica, o que funciona, começar a aprender nesse processo. É um processo também que tem um prazo determinado, e a partir daí, se o Banco Central entender que tudo está funcionando, que não vamos colocar em risco o sistema de crédito com duplicata nacional, seja ele para banco, mercado de capitais ou mercado de fomento, ele vai chancelar e falar: entendi, a partir de agora se torna obrigatório a emissão de duplicata escritural para instituições financeiras, que é onde ele regulamenta, mas naturalmente acaba indo para os outros. E aí, a partir daí, entram o que todo mundo fala, que são aqueles prazos para as empresas: grande porte, médio porte, pequeno porte. Fiz um resumão aqui, mas para vocês entenderem no tempo. Segundo semestre deste ano, é esses testes que nós estamos falando. Primeiro semestre do ano que vem, provavelmente esses testes assistidos. O que nós estamos falando? Que a obrigatoriedade deve ser algo, de novo, pode vir um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas o que é importante que o segmento saiba é que
o que era uma promessa e não tinha muita expectativa de tempo, hoje existe uma realidade de tempo, que é 2026. Então, 2026, sim, acontecerão eventos, sim, as obrigatoriedades têm grande chance de acontecerem em 2026. Então, eu acho que essa é a grande mudança, né, Fux, principalmente que andou bastante comigo aqui, é que até então a gente tinha muito pouca sensibilidade sobre tempo. Hoje nós temos uma clareza sobre tempo, porque como tudo foi integrado, entregue para o Banco Central e temos os prazos a serem cumpridos, a gente já tem uma noção muito clara que este ano é um ano de testes, de homologação e de autorizações, e o ano que vem um ano de testes com o mercado e as obrigatoriedades começarem a entrar. Então, acho que essa janela de tempo é muito importante para que o segmento tenha a possibilidade de aprender e começar a se adequar a essa nova realidade que você mesmo bem colocou. E essa implantação deverá ser faseada, não é isso? Começar com grandes empresas que são... A obrigatoriedade sim, que é este momento que nós vamos falar que já entrou em produção plena, eu vou chamar assim, não é a terminologia correta, mas o Banco Central aprovou, falou se está tudo funcionando, aí a obrigatoriedade está quebrada em 3 grandes blocos: grandes empresas, grande porte, médio porte, pequeno, mas nada impede que se antecipe, ou seja, não existe nenhuma restrição que a empresa de médio e pequeno porte não possa escriturar enquanto não começar o prazo de obrigatoriedade. Então não existe uma proibição de uma empresa que opere no mercado de fomento ou de FIDICs antecipar, porque o operador dele fala: "Não, eu quero operar só com duplicado escritural, então vem cá a escritura". Não existe nada que proíba isso. Inclusive no período do assistivo, né? Do assistido também. Então, a gente começa ali no primeiro semestre o assistido, quando ficar pleno, começa a se contar prazos, né? Então, você tem a entrada das empresas grandes, os prazos são 180 depois do grande é o médio, mais 180 dias as pequenas empresas da obrigatoriedade de entrar, né? Da emissão com instituições financeiras. Eu queria só fazer uma pequena correção que o Ivan falou, que ele disse que o Banco Central regula somente o mercado financeiro. É verdade. Mas nesse caso específico das duplicatas escriturais, ele está regulando todo mundo. Sim, sim, O ativo, sim, o sim. ativo financeiro da duplicata. Inclusive, nós temos um problema lá, que nós estamos até pedindo ajuda para vocês, que na hora que saiu essa resolução 339 do Banco Central, fizeram uma distinção entre o que é aquisição de duplicatas escriturais pelo fomento comercial, quem adquire é o fomento, da duplicata descontada do banco, que a duplicata descontada do banco é uma atividade bancária e e cita lá na lei com todas as letras que tem direito de regresso. Ao passo que as duplicatas, a aquisição de duplicatas, saiu que é sem direito de reserva, certo? Então, é uma coisa que nós, antes de que tudo isso esteja funcionando e que vai funcionar por bem no mercado, nós precisamos tentar resolver isso e queremos pedir ajuda de vocês, tá? Para que atue no Banco Central, para que haja igualdade de condições, tanto entre o banco como nós, porque senão não vai ter, a competição vai ficar muito restrita, né? Porque se você não tem direito ao regresso, se implica num risco, e num risco significa um preço mais alto. Então, eu queria pedir essa ajuda para vocês, não sei se eu já pedi, não sei se vocês já tiveram tempo de falar Não sobre isso. tivemos tempo ainda. Ainda não tiveram Mas tempo. está no nosso radar entender a interpretação e trazer para vocês qual é o caminho e o que vai ser feito. Isso tem um compromisso nosso lá com a PINF para a gente trabalhar nisso, tá, Milton? Mas nós não temos ainda a resposta. Me parece que o Bacen, ele não compreendeu, né, que a 13775, ela delegou ao executivo, né, eleger quem faria, né, a construção do duplicata escritural. Só que a duplicata escritural, ela não existe só para o sistema financeiro, ela existe para todo mundo. Existe para o seu Tanaka, que vende alface, né, e ele vendeu lá X pés de alface para o supermercado, e ele pode escriturar uma duplicata, certo?
Então a duplicata escritural ela veio para todo mundo, não é só para a instituição financeira. E o Bacen regulou aquilo como se fosse só para a instituição financeira. Então o artigo 2º, inciso 3º, se eu não me engano, que fala da aquisição, né, a título definitivo das duplicatas, né, elas serão feitas sem direito de regresso, certo? E quando ele fala isso, com todo o respeito aqui, o presidente Hamilton, um ferrenho, lutou muito, tem lutado muito, tem falado muito, tem esbravejado muito, defendido muito essa causa, né. Quando ele fala isso, ele esquece alguma coisa que a gente falava, né, da tal da pirâmide de Kelsen, né. Nós estamos falando de uma resolução do Bacen, que não pode ignorar a lei ordinária. Então, esse inciso, ele fere minimamente 2 leis. A Lei Uniforme de Genebra, que é antiga, mas está em vigor, que fala que quem endossa sempre garante, salvo disposição expressa em contrário, né, e tem que estar escrito ali: "Não garanto", né. Se não estiver escrito ali, ele garante. E também fere a cessão civil de crédito, porque eu posso contratar, nós temos 2 obrigações clássicas na cessão civil de crédito. A obrigação in veritas, ou in veritas, como queiram, né, não sou um latinista, que é pela verdade do título, né. A factoring, o fundo, a securitizadora, ela não pode comprar um risco incontinente, às cegas, porque nós estaríamos aqui, privilegiando o fraudador, o sujeito que emite a duplicata fria. Ah, não, se eles vão responder, né, e temos que ter muito cuidado, né, que o factoring já foi, né, mal visto mal visto pelo judiciário, né, e nós temos obrigação in bonitas, né, que é aquela obrigação onde quem cede se obriga, né, e é possível ele se obrigar. E o Código Civil recepciona os contratos atípicos, né, que seriam hoje não mais de fundo, que já é um contrato típico, recepcionado pelo Código Civil, mas, nem de securitizadora também é atípico. Nós temos a 14.430, né, de fundo, desculpa, de fomento, ainda é um contrato atípico, mas ele pode ser contratado, tá. Então isso gerou uma preocupação, tem gerado uma preocupação muito grande, tá, muito grande, e a gente vê aqui a ansiedade do presidente, e com toda a razão, né, e parece que o mercado ficou um pouco absorto, né, os outros players ficaram meio absortos e não assumiram, né, a seriedade que tem esse assunto. Além das leis que você citou, existem já decisões no Supremo, que já são pacíficas, por exemplo, FDIC tem direito ao regresso. Então já é pacificado isso, então não pode uma resolução, que seja tanto contra a lei, contra decisões já formuladas dentro do próprio Supremo. Então, eu acho que a causa é boa, tá, o problema é que o Banco Central está acostumado a regular instituições financeiras e não está acostumado com o nosso negócio. Então fez uma separação injusta. E a única coisa que nós estamos pedindo é que a aquisição de duplicatas, que fala lá, sem coobrigação, seja com ou sem coobrigação. Mais nada, só uma letrinha a mais na lei e já resolve o nosso problema. Mas isso foi uma parte. Aproveitar esse podcast para fazer para fazer a nossa reivindicação, mas vamos dar continuidade para o que o pessoal realmente precisa conhecer, né. O Hamilton, eu ia pedir só está entendido, eu acho que a gente vai trabalhar para apoiar vocês, sem dúvida nenhuma, até para ter um entendimento melhor, mas eu queria voltar para a essência disso, que acho que vai vir as perguntas de vocês. Por que da duplicata escritural? Né, vamos voltar para lá, para quando a gente começou essa discussão lá com o Ministério da Fazenda, enfim, naquela época, com o Banco Central, com uma gestão anterior a essa, 2 gestões anteriores a essa, sempre foi
aumentar e democratizar as ofertas de crédito para a economia real. É daí que sai toda essa história. E aí, por isso que eu falo que vocês, como Fomento ou como mercado de capitais de através de FIIs, têm uma enorme possibilidade de novos produtos, novos serviços e aumentar o número de clientes que vocês trabalham. Porque o Banco Central sempre, apesar de regular banco, e por isso que eu acho que nunca foi essa a intenção do Banco Central, que estou militando sem poder para isso. Porque sempre o conceito, quando o Banco Central escreveu isso, é meio que o inverso dessa limitação, dessa restrição de desequilíbrio concorrencial. É trazer mais equilíbrio concorrencial entre várias ofertas de crédito para o empreendedor, porque a nossa maior dor, e vocês sabem disso, é como que o nosso, né, o empresário, que é o que gera emprego, renda, e é assim que o Brasil vai crescer e distribuir renda, como que ele consegue ter mais alternativas ou se financiar com a melhor qualidade possível. Eu não estou falando de spread, porque eu acho que o spread é sempre o momento. Se tem mais risco, tem que cobrar mais, se tem menos risco, tem que cobrar menos. Exato. Aqui não é questão de spread, é de possibilidade que ele possa Oferta de operar com muito mais alternativas de crédito que ele tem hoje, que talvez ele esteja lá preso 100% numa instituição financeira, por exemplo. Então, só para resgatar um pouco o conceito, desde o início dessa discussão com o Banco Central e do porquê da duplicata escritural, o objetivo final, e aí vem todo esse monte de outras coisas que o Banco Central vem fazendo, PIX, sociedade de empréstimo entre pessoas, sociedade de crédito direto, a empresa simples de crédito que você trabalhou intensamente nesse tema, e Open Finance, Open Insurance, tokenização de ativos. Então, esta agenda progressista do Banco Central, ela tem um único objetivo: trazer para o mercado, ou seja, a ponta, não é os operadores aqui, nós ou qualquer um é mais alternativas, uma dinâmica diferente de trabalho para que de fato ele possa crescer, gerar renda e emprego. É nesse lugar que nós estamos falando. Então, talvez tenha problemas redacionais ou alguma coisa assim, Hamilton, mas assim, eu acho que eu queria voltar só um pouco para o espírito, que aí vai ser um pouco da nossa conversa daqui para frente, o espírito de todos é fomentar a economia real para que ela de fato possa crescer e se desenvolver de uma forma o mais saudável possível. Então é neste lugar que surge e nasce, e é o conceito que a gente sempre falou, né, Fux, de como fazer com que isso de fato se torne um ambiente mais saudável, com outras dinâmicas que não as dinâmicas tradicionais que nós temos hoje, para que de fato o empreendedor possa crescer e se desenvolver, que é o que o Brasil quer. Então acho que essa coisa mais social nós não podemos perder de vista. E então, Hamilton, acho muito não foi, se está lá interpretado desse jeito, não foi objetivo, tirar de um, trazer a não Também acho que concorrência. não existe má fé. Eu acho que foi. Por isso que é fácil resolver. É. A causa é boa, É, tem lógica, não teria sentido uma duplicata A e B. Uma que é negociada desconto duplicata e a outra que é negociada é comprada pelo fomento. E uma tem direito. Uma não paga as duas e uma tem direito de regresso e a outra não. É um absurdo, É um certo? tratamento desigual. É, Até porque a motivação é a democratização do crédito, né? Com mais segurança. Mas exato. existem as duas opções ali, né? Tem a aquisição e tem o desconto, que é com a obrigação, né? Então, não vem o caso os nomes dados, mas foi dado na negociação a possibilidade da obrigação e sem obrigação dessas negociações. Então, eu acho mas está super endereçado. É. Então, mas a gente conta com a ajuda de vocês e certeza. nós vamos procurar outras ajudas também, Com parlamentar, certeza. tudo mais. Com Mas, certeza. mas a cidade de vocês estão em contato no dia a dia com eles agora para regulamentar. E numa próxima regulamentação, eles já podem alterar isso, porque na primeira vez que nós conversamos, foi falado isso, a primeira alteração que tiver nós vamos fazer. Só que já veio várias alterações e não fizeram ainda. Então está começando a me deixar preocupado, porque agora está acontecendo, certo? Agora tem um programa de implantação e tudo mais. Então, mas obrigado aí por vocês nos ajudarem nessa causa. Mas vamos dar continuidade? O que a gente pode falar agora sobre coloquei aqui, preciso melhorar o óculos aqui, Instrução Normativa a 611, né, que fala do boleto dinâmico e que ela persegue aqui a 443 também, né, Resolução 443 de 24. Boleto dinâmico. Porque o que acontece, gente? Eu recebo o chão de fábrica todo dia,
né? Todo dia recebo lá 3, 4, 5, 10 consultas, né, com relação ao boleto dinâmico, certo? Qual é a mágica, qual é o pó de pirim-pim-pim que existe, né? Porque o mercado ele enxerga o boleto, né, e ele está preocupado com o boleto fraudado, aquele que eu mudo o KNAB, ou que no meio do caminho o hacker desvia, enfim. E aqui nós estamos falando de uma coisa completamente diferente, com outras infraestruturas de segurança, né, que não tem comparação. Boleto dinâmico, né, que nome bonito é esse, né, que nome feio é esse, boleto dinâmico, como é que vai funcionar, né, como é que está funcionando, se é que já está, e quem são os players do boleto dinâmico. E explico, porque o grande problema do boleto, certo? E que foi um conjunto de fatores que ao longo dos anos nos levou a virarmos escravos, né, da duplicata escritura da duplicata comissária, né, foi exatamente não poder aparecer o nome, né, das nossas estruturas que têm o legítimo direito, tanto pelo artigo 10 da 13775, né, quanto o da Lei Complementar 123, nós temos o legítimo direito de comprar, certo? Mas o sacado, ele se nega, né, a pagar terceiros. E aí nós começamos a criar aquilo que eu chamo, tem até uma palestra que eu montei para falar sobre isso, né, nós começamos a montar soluções de cozinha, as gambiarras, né, pega lá a comissária com um cheque por dia do vencimento, paga numa conta escrow, dá 3 pulinhos, volta para lá, volta para cá. Por quê? Porque não pode aparecer no boleto ali, né, a Credere, FDIC, Credere, Securizador, não pode aparecer, senão o sacado ele já não paga, né. Como é que isso vai acontecer? Eh eh Nós conseguiremos, deletar, vamos dizer assim, né, o nome do beneficiário final do boleto, e na hora do pagamento, esse split de pagamento, né, esse dinamismo, ele vai poder chegar numa conta, e até nós estávamos conversando agora há pouco, antes de iniciarmos, né, se isso acontecer de uma forma fluida, as contas escrows elas vão deixar de ter fundamento, não vai ter mais sentido. Eu acho que a grande diferença aqui do boleto dinâmico é que você começa a pagar a duplicata, né, você começa a pagar o ativo e não alguém, né. Então, quando você fizer esse pagamento do boleto dinâmico, a escrituradora, ela vai direcionar isso na liquidação. Então, se aquela duplicata ela foi negociada, se passou de A para B para C, esse dinamismo do boleto é que a escrituradora, junto com o sistema de liquidação, vai estar fazendo esse direcionamento correto. Então, quando o sacado paga o boleto, ele não precisa se preocupar para quem ele está pagando, ele precisa se preocupar em pagar aquele boleto, porque ele está atrelado à duplicata. Então, ele está pagando a duplicata, aquela dívida. E a escrituradora, junto com o sistema de liquidação, vai fazer o direcionamento correto, dada a negociação que acontece nas registradoras. É aquela frase que eu já sempre falei, né, deixar de pagar para alguém para pagar alguma coisa, é um pouco o que o Pablo está dizendo, e isso é importante vocês entenderem, o boleto dinâmico, e é por isso que o Banco Central tem que soltar resolução específica para que o boleto dinâmico vai ser utilizado, e nessa ele fala de 2 ativos, né, duplicata e imobiliário, porque o boleto ele já vai nascer vinculado à duplicata escritural, as 2 coisas nascem juntas. Então, a partir do momento que existe uma duplicata escritural, esse boleto ele já nasce vinculado, ou se você for emitir um boleto, o boleto já vai originar uma duplicata escritural em nome do sacador. Então essas 2 coisas elas vão acontecer simultaneamente. Então esse tema pagar em conta de terceiros, na realidade o sacado âncora, vou chamar assim, né, ele já não vai saber mais para quem ele está pagando, porque ele não precisa saber para quem ele está pagando, porque essa dinâmica que o Pablo está dizendo, ela vai estar acontecendo entre ecossistemas, escrituradoras e o ambiente de liquidação, no caso de liquidação de boletos. Então, essa coisa vai estar ligada, e aí por isso que o Banco Central está casando os cronogramas
E aí nessa resolução fala também um pouquinho sobre isso, que nós, junto com o sistema de liquidação, temos que apresentar para o Banco Central até o final deste mês um cronograma de desenvolvimento e implementação do boleto dinâmico para duplicata escritural. Então, Fux, nós não temos os detalhes ainda, mas nós temos já o regulador nos cobrando juntamente com o sistema de liquidação de, olha, duplicata escritural já vai ter que nascer no momento ali de, vamos dizer assim, de rollout ou de produção desse negócio, já com o boleto dinâmico funcionando. Então, as instituições financeiras já emitirão os boletos dinâmicos vinculados à duplicata escritural no momento da obrigatoriedade. Mas conceitualmente é isso. Aquilo que nós falamos, fica muito mais simples a vida. Tá? Para vocês, com um nível de complexidade tecnológica, de uma série de coisas que vai estar ligado nesses participantes, registradora, escrituradora Nas e sistema de infraestruturas. liquidação, que são as infraestruturas de mercado. Voltando, Há cerca de 10 anos atrás, né, nós apresentamos um projeto no Código Comercial isso, sobre a título, sobre a fatorização, né? E uma das coisas que a gente incluía era uma câmara de liquidação de títulos fatorizados, que esse processo vai acontecer exatamente isso. A parte mais importante que eu vejo de toda a duplicata escritural é exatamente essa parte de liquidação, que era mais complexo. É que nós chegamos já no final, já na liquidação, mas tem uma série de fases que tem que acontecer antes, que nós precisamos explorar aqui para o pessoal ficar sabendo, tá? Então, por exemplo, como nasce a duplicata escritural? Uma primeira pergunta. Daí, então, como é a sua origem? Deixa eu voltar um pouquinho, o Pablo está nesse mercado mais do que a gente, né, porque ele opera no mercado de arranjo de pagamentos, mas eu acho que o segmento tem que entender uma mudança transformacional no dia a dia operacional dele. Posso usar a Credere como exemplo? Pode, claro. Vou usar a Credere como exemplo porque é ótimo. A Credere tem lá uma força comercial dela, que vai lá e faz o relacionamento com a economia real, com o sacador, que são os cedentes que nós chamamos de sacadores agora, mas são os cedentes. Ela vai lá, né, aborda comercialmente, cria ali um vínculo e a partir dali ele começa a operar de que forma? Cria lá o contrato mãe, cria uma relação entre as partes, enfim, tudo isso que vocês já fazem. E toda vez que ele vai operar, ele pede para esse cedente enviar para ele quais são os títulos que ele gostaria de descontar, ou ele liga, tem alguma coisa, e aí cria essa dinâmica de vai e vem de informações, ou por e-mail, ou por um telefone, ou por uma RP, não importa por onde, mas existe esse processo de troca e aonde você pede para ele, ou monta uma conta escrow para controlar ali, ou pede todas as notas dele, enfim, vocês criaram formatos em cima disso. Este é o primeiro grande bloco operacional que ele deixa de existir. Por quê? Nós, escrituradores, iremos criar uma agenda de recebíveis de cada cedente. Então, vocês deixarão de pedir esse monte de XML, informação para ele, para pedir uma única coisa: autorização para acessar a agenda do seu cliente, que é o que a gente está chamando de opt-in. Então, Hamilton, essa é a primeira grande mudança que tem. Em vez de você ficar pedindo um monte de coisa, você vai falar: criamos uma relação comercial aqui. Por favor, me dê autorização para acessar a sua agenda de recebíveis de duplicata escritural, Tal qual é hoje para cartões de crédito. tal qual é hoje para cartão de crédito. Então, essa é a primeira grande mudança operacional para vocês. Com quais benefícios? Claramente operacional, tempo. Pede aqui, manda ali, recebe e-mail, manda não sei o quê, valida, vê se existe, vê se não existe. Isso acaba. Isso tudo passa para uma agenda dinâmica onde você vai ter duplicata, que ela já vai estar emitida, ou seja, ela já foi emitida e pode ter lastro e não lastro fiscal. Duplicata a emitir. Então, o que vocês também chamam de fumaça, se houver um contrato que ele tenha feito, o sacador tenha feito, também terá agenda de recebíveis futuras, não performado. Então, vocês vão ter a possibilidade de olhar o cliente numa agenda, que esta agenda não está olhando só o microcosmo de informações que ele mandou para vocês. Ele está olhando 100% da carteira de duplicatas escriturais do cedente. Ou seja, se ele emitiu boletos num banco
de gerar duplicatas escriturais estão lá. Se ele tem um contrato que tem boletos futuros que serão gerados, este contrato também pode estar lá, desde que ele use para uma operação de crédito. Então, 2 benefícios na largada para vocês. 1, operacional. 2, que a gente chama de assimetria de informação, vai diminuir absurdamente, porque vocês vão conseguir ter uma amplitude de visão do que está tomado, do que não está tomado e o que vai performar. Então, a tomada de decisão para vocês, ela muda completamente. Então, eu acho que, voltando um pouco na onde você começou a sua conversa, muda pra caramba, porque vocês vão mudar o modelo mental operacional de vocês. Eu vou deixar de ter só a relação pessoal vai sempre acontecer, é super importante. Vocês têm essa habilidade de ter essa relação muito mais próxima do que as grandes instituições. E uma grande mudança que é a tomada de decisão de vocês e a velocidade de crédito aumenta mais ainda do que vocês têm hoje, porque vocês estão ali no calor da operação e vendo tudo o que está acontecendo no fluxo deles, se teve baixa daquela duplicata, se foi cancelada, se aumentou a carteira de recebíveis deles, sim ou não. Então essa dinâmica vai acontecer dentro desta agenda. E a partir dessa agenda vai estar tudo vinculado ao meio de cobrança que ele optou daquela duplicata escritural, que no caso, hoje nessa primeira largada, vai ser a maioria o boleto dinâmico. Todo esse livro de duplicatas ele vai estar lá na escrituradora, né, controlado. Então, o cedente vai ter que contratar uma escrituradora para poder deixar lá tudo escriturado, que é onde nasce a duplicata, né? Tem a emissão. Quando eu comecei minha carreira, vocês já conhecem a história. A minha função era escriturador do livro de registro de duplicata, que era particular, e hoje vai ser um registro público, né? É o Hamilton 2.0 que nós estamos criando. É basicamente aí. Mais ou menos isso, tá? Só esqueceu de dizer que ele fazia na gelatina, né? Guardava a gelatina na geladeira. É o que é a evolução. Mas então, por exemplo, a duplicata comissária, nós temos 2 tipos de duplicata comissária. É aquela que é performada, mas que o sacado não paga para terceiro. Essa o boleto dinâmico resolve, certo? E aquela duplicata comissária não performada. Então, ela iria para uma agenda como não performada? Ela vai como uma duplicata a constituir, que a gente... A constituir. É o status aí, você chama a constituir alguma ou coisa? não Tem um constituída. status específico, ela que Constituir. tecnicamente eu não lembro o nome, mas Em cartões a gente chama de fumaça, né? aqui também é mais ou A menos gente está isso. chamando de duplicata fumaça também, porque a gente pega muito termo da parte de arranjo de pagamento, né? A gente passa pro... Mas ela nos manuais tem um nome específico, tá? Mas essa duplicata não performada, que ela vai estar lá também como um fluxo futuro de recebimento daquele cedente. Mas no regulador, ele está escrito lá assim, duplicatas a constituir. Isso, exatamente, duplicata a constituir, exato. Duplicatas a constituir. E um grande problema que o mercado vê é como que eu faço, olha só, como que eu faço o link da duplicata a constituir, né, para que ela não vire fumaça. De que forma? Então nós temos que nos lembrar que existem 2 mecanismos, 2 ferramentas previstas na lei. A primeira ferramenta é a duplicata, a nota fiscal de venda para entrega futura, certo? Eu fiz a venda, vou entregar futuramente. Existe lá um código diferenciado, né, que a registradora / escrituradora terão acesso, e a outra modalidade é o contrato digital, físico, enfim, sei lá, eu não sei como funcionaria isso, contratando, né, essa modalidade, porque nós temos tempos diferentes, né? Tem tempo de produção e entrega que vai de 2 a 3 dias, e tempo de produção e entrega que vai até 6 meses, né? Então não está pronta a mercadoria. Eu sei porque, como militante do setor, a gente já viu vários golpes, vários problemas dessa natureza, né? Então é importante que se diga, né, a constituir, né, que vai estar lá, está valendo. Na agenda vai ter essa separação de Sim, performada o e a constituir? status. No status. Que você Sim, vai ter o vão ter os status. valores, né? Então, tu vai conseguir ver os valores e vai
você vai ver o que está constituído, quanto está constituído, quanto já está onerado, se estar a constituir, então vai ter as Isso eu acho etapas. que vai ser uma evolução, porque vai dar transparência para esse mercado, né. Vai dar uma Sim. transparência e vai criar uma capacidade, tanto da ponta economia real, quanto para vocês, né, FIDICs e o mercado de fomento, atuarem talvez em muitas cadeias de fornecedor ou clientes que vocês não conseguem operar hoje, porque ele tem essa limitação de: "Ah, eu opero com sacados que não pagam para terceiros. Ah, eu tô amarrado aqui 100% numa instituição financeira, e aí eu tenho 100% da minha carteira de cobrança simples travada aqui, então não vou operar, porque está garantindo uma colateral de conta garantida e capital de giro". Essas quebras, Hamilton, elas vão deixar de existir. Então, vamos dizer assim, essas, vou chamar de travas, é muito forte que é o termo, mas é como se fossem travas que acabaram acontecendo por proteção mesmo do credor, que elas começam a deixar de existir ou se tornarão muito mais flexíveis. Então, assim, se abre o espectro de potenciais clientes de todos os segmentos de vocês. Não importa se é um FIDIC, se é uma securitizadora, se é uma factory, ou até uma empresa simples de crédito, vamos lá para a pontinha final da história. Abre-se um mercado enorme. Segundo, o relacionamento vai ser fundamental e vocês têm muito isso. Então, de novo, acho que a gente quebra alguns paradigmas para a indústria de vocês e traz fortalezas que vocês têm que os grandes, eles deixaram de ter, que é essa relação do dia a dia, é ajudar ele a se desenvolver positivamente. Então, assim, a somatória dessas duas coisas traz um potencial, eu chamo de produtizar, enorme. E aí, obviamente, vocês vão ganhar com spread e com prestação de serviço. Tem que ter prestação de serviço também nessa história toda para que, de fato, vocês criem a fidelidade desse cedente nas carteiras de vocês. É isso, tá? Como é que vai ficar a linha, o desenho, né, entre a escrituração da duplicata o registro, né, e a ponta, o sacado, né? Qual vai ser esse desenho? Essa notificação, ela será feita por um e-mail? O sacado ele será obrigado a ter um portal, aderir a uma plataforma de confirmação? Nós teremos soluções opt-in, opt-out, se não respondeu, se respondeu. Como é que fica isso? O público está meio tonto. A escrituradora ela tem que se comunicar com o sacado, tá. O o meio de comunicação vai ser decidido por cada uma das escrituradoras, tá. Então isso também vai ser provavelmente uma uma escolha ali do sacador, né, de qual escriturador escolher pelas funcionalidades que ela tem, de como é que ela entrega. Mas existe a obrigatoriedade da escrituradora comunicar o sacado, né. Mas não Como vale que vai não comunicar vale isso? como aceite isso daí. Não, não, eu notifico Não, o sacado pode me responder o aceite, mas ele pode não fazer nada também, certo. tá. Como é que eu posso comunicar o sacado? Posso comunicar por uma API, por um aplicativo, por um e-mail, enfim, isso daí ainda vai ser, discutido e decidido por cada uma das escrituradoras qual é a melhor maneira de se comunicar com o sacado, né. Porque vai ter, pode ser através do RP, por exemplo, também, então Mas na enfim. sessão acho que existe a obrigatoriedade da notificação, certo? Tem que Sim. ter. Então, de alguma forma vai ter que ser Sim. feito, Deixa eu certo? só complementar o Pablo, porque vão ter duas soluções. Uma solução que é uma solução conjunta dos signatários, que é um portal gratuito para o sacado, aonde ele vai poder entrar lá e ver tudo que foi emitido contra ele. Então nós temos duas soluções que elas andam juntas. Uma solução, vou chamar de corporativa, grupal, da interoperabilidade, chamamos do jeito que a gente quiser, mas são os participantes, nós, temos a obrigação de criar um ambiente único, que vai ser um portal, aonde qualquer CNPJ, ativo obviamente, vai poder entrar lá, se cadastra e ele, neste portal, de forma gratuita, ele consegue ver tudo que está emitido contra ele. Então existe um serviço gratuito aonde eu vou lá e dou para que ele possa ver. Então, sei lá, meu CNPJ X, entro lá, vejo, pô, tem duplicado de escritura emitida contra mim? Tem. Então esse é um lugar gratuito. E o segundo é o que o Pablo falou. Adicionalmente a este portal gratuito, cada escrituradora terá sua própria solução para poder se conectar e dar essa informação para o sacado de que houve uma operação
com uma duplicata, tá? Mas, deixa eu fazer uma outra pergunta complementar sobre esse assunto, né. Hoje nós temos todas as factories, FIDICs têm uma área de confirmação, para garantir a qualidade do crédito, mais do que confirmação, o monitoramento se a mercadoria chegou no destino e todas essas coisas. Ivan, na tua opinião, isso deve continuar ou essa notificação pode substituir, essa situação de que nós temos hoje? Eu acho que ela é complementar, Hamilton, eu acho que a sua área de checagem, ela vai ser muito mais assertiva aonde ela vai monitorar e com qual frequência. Eu acho que se você vai ter ganho de produtividade vamos dizer assim, nesse teu dia a dia ali, mas o objetivo e o espírito da duplicata escritural não será substituir, por exemplo, uma área de validação e acompanhamento desse ciclo de vida do que vai estar acontecendo, entendeu? Eu não vejo isso acontecer. Eu acho que vocês podem trabalhar de uma forma mais assertiva, mais precisa, não só vocês como instituições financeiras também, mas assim, eu acho que vai ser muito mais um ganho de produtividade do que de fato uma substituição de que a duplicata escritural substitui a minha área de checagem e validação de lastro. Não vejo isso acontecer, tá? Porque a dinâmica é muito diferente, porque você tem a emissão da nota, você tem os eventos da nota, você tem um monte de coisa acontecendo aqui que não é papel da escrituradora, te dar avisos sobre isso. Você até pode contratar, como vocês têm com a CRDC, que eu faço para vocês, como checagem de lastro, que não tem nada a ver com a duplicata escritural, é a minha ferramenta lá de formalização. Então, assim, objetivamente, não substitui, mas pode trazer um ganho de qualidade no trabalho muito grande. Não tem nenhuma previsão ainda, sobre esse assunto da notificação, ainda vai ser regulamentado aí. Como você falou, cada É, escrituradora terá seu sim, a caminho, gente né. tá evoluindo os manuais, né, estamos falando com as associações, então tem sempre alguma evolução aqui das mensagens do que vai ser enviado, de como é que vai ser comunicado, como é que se conversa, tudo isso daí que a gente tá. Porque nós temos na nossa notificação a gente avisa: "Olha, nós compramos, é nosso e se você tiver alguma objeção, fale agora, cale-se para sempre", né. Então então em 24 horas. Exato. Então, não sei se isso, deve continuar assim ou se vai mudar, se tem alguma coisa mais forte do que isso, Não, né. a dinâmica continua sendo a mesma, né, então tem a comunicação, o sacado pode dar o aceite, pode não dar o aceite, se não der o aceite, depois de 10 dias o sacador pode ir protesto, enfim, essa dinâmica da duplicata ela continua a mesma, vai estar refletida no sistema. Agora, como é de fato tecnologicamente a comunicação disso, ainda precisa de alguns passos ali mais detalhados para falar como é que vai ser. Então, daí seguindo então tem a notificação, daí vai o que vocês explicaram, que vai ter uma agenda, você precisa ter o opt-in para consultar essa agenda e daí você vai, negociar, certo? Daí na hora que você negociar, entra a interoperabilidade tipo do registro, que é para fazer a escritura pra vai precisar continuar. O registro já existe a obrigatoriedade hoje só para o FIDIC, mas no futuro deverá ser para todo mundo. A duplicata escritural, ela sempre vai ter o registro, então as 2 coisas vão sempre andar juntas, registro e escrituração. As 2 coisas sempre andam juntas. É que tem uma tecnicidade, eu não queria entrar, mas é que, assim, sempre o mercado, ele vai conversar com a borda registradora. Então vocês, o mercado financeiro, contratam a registradora. A escrituradora, ela não é contratada por esta borda aqui, ela é contratada pelo sacador, que é o que o Pablo falou. Então o cedente que contrata uma escrituradora. Só que essas 2 coisas, elas estão conectadas. Então sempre quando vocês vierem pedir alguma coisa, vocês estão vindo pela registradora que faz todos os efeitos que nós chamamos aqui nesse livro que você fazia manualmente, esses efeitos de tudo isso que acontecer aqui com este mundo, eles acontecem em tempo real neste livro eletrônico da duplicata, que é a tal da agenda. Então qualquer coisa que aconteça entre as partes,
financiador e financiado, qualquer movimento que aconteça aqui, esses que a gente chama de efeitos, eles vão estar registrados ali naquele livro que é a história daquela duplicata específica. E o sacador original aí, o cedente, ele vai ser cobrado por essa operação ou não? Ele pode ser, as escrituradoras podem cobrar serviços, não existe nenhuma proibição da escrituradora cobrar o cedente, o sacador, tá? Então, pode haver produtos de valor, a gente chama de produtos de valor agregado, que aí cada uma das escrituradoras está desenvolvendo seus serviços para quê? Para convencer esta economia real de escolher. Então, por que ele vai escolher ou a CRDC, ou a TAG, ou qualquer outro participante, de que ele vai colocar toda a agenda dele? Por um pacote de serviços que cada um de nós vai ofertar ali na ponta. A regulamentação só nos proíbe de cobrar o sacado. Então, nós podemos ter produtos e serviços para a ponta economia real, sacador, e produtos e serviços para a ponta financiador. Essas duas pontas, cada um de nós vai ter um pacote de produtos e serviços que vai ofertar para esses dois ecossistemas. Nós só não podemos cobrar o sacado. Ainda não tem tarifação aí. Uhum. Não pode ter. Solta. Ninguém publicou ainda. Vai ser obrigatório que o sacador original cedente escolha uma única Isso é registradora? exclusivo. É exclusivo? É exclusivo. Sim. Tem todo um processo de portabilidade, é exclusivo, mas não é, monopólio. Então, assim, tem um processo, ele pode escolher um e depois ele pode migrar para outro. Então, ele escolhe um e ele tem a portabilidade, se ele tomar a decisão de sair de A para B, ele também tem a liberdade de sair de A para B. Então, assim, ele escolhe um exclusivamente, mas também nós criamos todo vamos dizer assim, um fluxo para que exista a portabilidade da carteira dele. Então, ele vai poder escolher A, ele não está satisfeito com A, ele pode portar a Empacota. carteira dele para B. Empacota E para essa dá. ponta aqui, Hamilton, que é a ponta que vocês usam, é transparente. Então, vocês não vão se preocupar se o sacador, que é o cedente, mudou de escrituradora. Por isso que eu falo que são bordas diferentes. Vocês podem escolher N. Se vocês quiserem operar com a 7, vocês podem ter contrato com a 7. Agora, a ponta cedente, ele sempre vai ser uma única escrituradora. E ele tem a capacidade de portar a carteira dele para outra escrituradora no momento que ele quiser. O sacador vai ter que ter um contrato com a escrituradora. Mas, por exemplo, esse contrato que ele vai ter, ele pode indicar um procurador, a nossa consultoria, por exemplo? Não é uma procuradora. Na norma criou o que a gente chama de agente de escrituração. Ele pode, isso é um papel que está feito lá para qualquer um que opere no mercado, você, instituição financeira, você pode ser autorizado por ele pode te autorizar para que você seja um agente de escrituração. O que é isso? Você pode emitir as duplicatas escriturais em nome dele. Então, ele te dá o poder de emitir as duplicatas escriturais em nome dele. Agora, de novo, uma coisa é emitir, outra coisa é só você ver. Então, vou dar um exemplo de um banco. Então, o banco pode ter autorização daquele cedente para toda vez que emitir um boleto não é boleto dinâmico, boleto, esqueci o nome, que já deu tanto nome. Dinâmico, exatamente, que era boleto inteligente, verdade, boleto dinâmico. Toda vez que emitir um boleto dinâmico, já emite a duplicata escritural, porque ele tem autorização para fazer isso aí em nome do cedente. Ele pode emitir, só que a partir do momento que ele colocou na agenda, todo mundo que tem acesso àquela agenda vê aquela operação. Então ele emite, mas a informação é para todos que tenham o opt-in de ver aquela agenda. Não sei se eu fui claro. Você pode emitir em nome dele, ok? Mas a informação você emitiu, mas aquela duplicata escritural, ela vai ser disponível para o mercado, para quem tiver opt-in. Exatamente. E esse opt-in vai ser... É quase como se fosse o procurador, né? Então você operacionaliza para ele, né? Exatamente. Mas Outro nome. esse opt-in, como que é controlado para saber se existe autorização de verdade? Ou se vocês vão fazer alguma auditoria em cima, ó, me dá o documento que foi feito o opt-in. Como funciona isso? Nos regulamentos das registradoras, escrituradoras, provavelmente vai ter a cláusula de que elas podem fazer alguma auditoria para verificar isso, tá? Aí eu vou pegar um pouco de exemplo de arranjo de pagamento. O arranjo de pagamento tem a questão dos opt-ins. Os opt-ins, eles vêm do relacionamento com o cliente, né? Então, quando eles colocam
dentro do sistema das registradoras, o credor fala, eu tenho o opt-in do meu cliente, né? Então ele pede o opt-in e isso é aceito pelo sistema como ele tem o relacionamento, já pegou o opt-in com o cliente. Quando ele assina o nosso regulamento, ele permite a gente fazer auditoria. Então, eu posso ir lá 6 meses, de ano em ano, eventualmente fazer aleatório e chegar lá e falar, me manda aqui teus contratos que eu quero ver se você tem opt-in. Tá? E se não tiver, aí você tem sanções, você tem penalizações por conta disso. Para aquele financiador. Porque Por que trazer- daria a penalização? Porque, Nós podemos excluir aquele financiador de operar duplicata escritural. ok. Isso. Aí tem vários tipos de punições. Tá? Só Tem eu peguei a extrema, vai. É. Tem advertência, avisa regulador, tem Isso. multa, E, mas ao obviamente, extremo isso vai você pro pode Banco tirar, Central você e pode tudo tirar mais. ele do ecossistema, ou seja, você pode proibir aquele financiador de operar duplicata. Esse é o extremo do extremo, vai? O extremo seria ele ser excluído do ecossistema de negociação de duplicata escritural. Mas é muito, muito importante isso, porque tem alguns players que têm vergonha ou malandragem, né, de querer abrir a agenda sem pedir o documento. Isso é muito perigoso, a gente bate muito forte nisso, né? Tem que ter ali a autorização. Agora, queria só fazer uma pergunta jurídica, né, para os advogados aqui presentes, né? Quem é o dono da duplicata? Quem registra primeiro? Quem comunica primeiro? Quem é o dono? É que vai deixar de existir essa dinâmica, né, Fux? Porque a partir do momento que a duplicata ela é escritural, ela está ali em tempo real com os atos e contratos. Então, quem sempre será o dono? Como você tem interoperabilidade, essa questão de você ter 2 momentos acontecendo, ele deixa de Não existir. existe mais. Ele não existe mais. Então, sempre vai ser, quando você tem os que a gente chama de efeitos da duplicata, que são vários efeitos que podem acontecer ali dentro, que vai ser o último beneficiário se houve uma cessão, ou se ela estiver garantindo uma conta de capital de giro, ela está garantindo aquela linha de crédito específica. Então, você não vai ter, não sei nem se acontece isso, por exemplo, tem uma duplicata que ela possa ter sido feito uma cessão e ela está aqui numa carteira de capital de giro ou conta garantida dentro de um banco, por exemplo. Não sei se isso acontece ou não, imagino que algumas coisas devem acontecer, mas essas que a gente chama de assimetria, né, de coisas que elas podem acontecer porque não está tudo integrado, ela deixa de existir. Porque é mais ou menos, vou pegar o exemplo do Hamilton, que me inspirou agora o livro que ele redigiu. É o Hamilton que está redigindo o livro. Vai ter que ter 2 caboclos que vão ligar para o Hamilton e falar, Hamilton, faz isso e faz isso. O Hamilton vai falar, pô, peraí, cara, eu já fiz para o outro, não posso fazer para você. Então, não vai existir mais essa possibilidade de ser primeiro um ou primeiro o outro, porque as coisas vão acontecer tudo em tempo real. Então, você deixa de ter essa a fraude sempre ela pode acontecer, podem encontrar caminhos, eu não sei como é que vai ser esse caminho, mas tecnicamente ficou muito mais difícil que isso aconteça. Pelo menos está reduzida. Como duplicata escritural, você tem toda a razão, mas não esquece que a própria lei da duplicata escritural, ela manteve viva a duplicata cartular. A cartular, desde que registrada em cartório, né, Então, de títulos e documentos. Imagina, então, essa situação que você falou de quem pertence, se tivesse 2 duplicatas, uma cartular e a outra escritural. E essa eu só vou colocar um elemento, mesmo. e vai ser sempre, mas a lei também, e aí isso, não a lei, mas a resolução, limita, por exemplo, vocês sim podem continuar trabalhando com as 2 modalidades de duplicata, cartular e escritural, mas as IFs não. As IFs, a partir do momento que entra a obrigatoriedade, elas não trabalham com duplicatas cartulares. Então, o sistema financeiro, ele é proibido, não existe essas possibilidade. 2 modalidades, ela não existe para o mercado financeiro. O mercado financeiro, obrigatoriamente, a partir de que entrar em vigor e a operação da duplicata escritural, não existe a cartular para eles. Vocês sim, eles não. Então, assim, a tendência é que a cartular não exista, ou quem fizer cartular sabe do risco que está correndo, Claro. porque, sei lá, 90 e tantos % do mercado vai estar operando dentro de um ecossistema
organizado e controlado. A Muito bem. tendência é ir para o escritural por conta disso, né? Ah, Te dá mais segurança. Bem, gente, nós poderíamos continuar essa conversa com mais outra 1 hora, porque já venceu o nosso tempo, mas foi muito boa, acho que vai ser um grande sucesso esse podcast, exatamente porque traz um monte de novas informações de um novo mercado que está para vir, que eu até chamo de novíssimo mercado do fomento comercial. Se existia o velho, que era o do fomento mercantil da Factory, securização, o novo fomento comercial que eu chamo, depois que veio a BMP no mercado e a gente passou a fazer bancarização, e agora nós temos um novíssimo, que é a duplicata escritural, certo? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, e antes de agradecer só vocês, eu quero agradecer também nossos patrocinadores, tá? Então, esse episódio e todos a nossa temporada 2 está sendo patrocinado pela BMP, Moniplus, pela Canastra, pela Quicksoft, pela Tercom, pela Dimensa e pela Grafeno. Muito obrigado, patrocinadores. Estou certo que esse episódio será muito bem visto. E obrigado a vocês. Então, para considerações finais, Alexandre, depois eles para fazer a despedida. Não, só tenho a agradecer aqui o ambiente, o espaço, a parceria, aos patrocinadores, né? E muito elucidativo quando vem de vocês, né? Porque às vezes o associado ele não acredita no advogado. E isso aqui não está bem explicado. Não, a gente precisa subir um pouco a régua, né? E explicar, né? Como é que vai funcionar o boleto dinâmico, perdão, a duplicata escritural, a notificação, esses pequenos detalhes. Muito elucidativo. Agradeço muito vocês, a CRDC e a TEC. Muito obrigado. Eu também só agradecer, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo Pablo aqui também de fazer companhia nesse. E para nós sempre é um prazer, né? Eu acho que o nosso papel neste momento é esclarecer, né? Eu acho que é um pouco o que a Hamilton falou, é tudo muito novo. É novo para vocês, é novo para o regulador e é novo para nós também. Então nós estamos construindo junto esse 2.0, esse futuro da duplicata. E vai ser sempre um prazer, estamos sempre à disposição para trazer para vocês esses aprendizados e esses esclarecimentos que nós estamos, né, conquistando ao longo dessa jornada já bastante longa. Obrigado. Obrigado aqui, prazer estar aqui. Acho que tem muita coisa ainda para discutir, acho que tem algumas evoluções, então a gente também está à disposição aqui de fazer novas conversas, de trazer atualizações do que a gente está falando, evoluindo em duplicatas, e acho que tem bastante coisa aqui para a gente evoluir e crescer nesse mercado. Acho que 2026 aí promete bastante. Promete. Muito obrigado a vocês. E não esqueçam aquele nosso pedido para interceder por nós pela Tá novo anotado, Banco está no Central. nosso backlog. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.